Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremerão ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que partiu de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. Em luz que me cegou, me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. Feliz sábado, gostoso receber o abraço virtual de vocês. É uma pena realmente a gente estar separado por essa tela, mas eu pude sentir o carinho de vocês através das palavras do pastor Rafael, das mensagens que recebi durante a semana e agora também. Então tenho muito a agradecer à Igreja do Riacho Grande, essa querida igreja, belíssima igreja, o privilégio que me deu de estar com vocês durante essa série de mensagens com temas subversivos. Nós falamos no primeiro sábado sobre a identidade subversiva, nós somos filhos. No domingo nós falamos sobre o mandamento subversivo, o novo mandamento do amar, o quanto que o amor é subversivo. Depois nós falamos sobre o legado subversivo. Depois falamos sobre a missão subversiva. Na quarta-feira nós falamos sobre o herói subversivo que era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Na quinta, falamos especificamente sobre o reino subversivo, que talvez seja a mensagem central disso. Na sexta-feira ontem, pudemos falar sobre o descanso, como que o descanso tem um elemento subversivo também. E, enfim, hoje nós vamos falar daquilo que há de mais subversivo na existência,
que é a graça de Deus. Não há nada mais subversiva do que a graça de Deus. E para começarmos, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como eu disse, no primeiro sábado da nossa semana, eu terminei com esse texto e eu disse que no último sábado nós voltaríamos a ele e hoje nós vamos permanecer nele por todo o nosso culto. Abra sua Bíblia em Lucas 15, nós vamos começar no primeiro verso, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos caminhado todo esse percurso juntos, conectados pela internet, e encerrarmos agora essa semana de oração, essa série de mensagens, falando sobre a Tua graça, o Teu amor. Que o Teu Espírito possa, nesse momento, estar presente, abrindo o coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1, 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: quem é esse homem que recebe pecadores e come com eles? Uau! Quem é esse homem que recebe pecadores e come com eles? Porque eu preciso desse homem. Se tem uma coisa que é clara nas Escrituras para mim é que eu sou pecador, e se eu sou um pecador, eu preciso desse homem que recebe pecadores e come com eles. Jesus está comendo. São muitas as narrativas que colocam Jesus à mesa. Parece que Jesus gostava de comer. E isso me identifica muito com a pessoa de Jesus narrada nos evangelhos. Não sei se com você é igual. Num outro episódio que a gente tem na Bíblia, Jesus ele se defende do rótulo de comilão e bebedor de vinho. Não sei se você já foi acusado de alguma dessas coisas, mas Jesus foi. Fariseus passaram pela frente de uma festa e viram Jesus comendo e bebendo e falaram: esse homem é um comilão e bebedor de vinho. Lá em Mateus 11, 19 diz assim, Jesus se justificando, veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O seu primeiro compromisso oficial da sua agenda ministerial foi uma festa. Percebe? Jesus não levou os 12, assim que chamou, para o seu primeiro compromisso ministerial. Não foi para o monte orar, não foi para o culto da mata, não foi para fazer 40 madrugadas de oração, não foi para fazer um jejum, não. O primeiro compromisso de Jesus com os seus discípulos, o primeiro compromisso ministerial, foi uma festa, onde ele foi só para garantir que o vinho não iria acabar. Você vê essa história lá no segundo capítulo do Evangelho de João, em Caná da Galileia. Quando ele recrutou um dos seus discípulos, Mateus, ele o fez num happy hour. Jesus se aproximou da coletoria de impostos de Mateus e disse assim: Mateus, me segue. Mateus disse assim: eu vou seguir. Baixou a porta da coletoria, mas disse assim: Senhor, é o seguinte, vai ter uma festa com os meus amigos, um happy hour, com os amigos meus aqui, políticos, amigos do governo, e eu quero que o Senhor acompanhe comigo. E sabe o que Jesus fez? Jesus foi até aquela festa onde haveriam os amigos do governo de Mateus. O texto de Marcos 2, 15 a 16 nos conta assim: achando-se Jesus à mesa, olha só, mais uma vez Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? A resposta a essas perguntas que lemos no livro de Lucas, capítulo 15, 1 e 2, e nesses outros textos, é simples. Jesus comia com pecadores porque ele não gostava de comer sozinho. É muito ruim comer sozinho. E se Jesus não fosse comer com pecadores, com quem ele comeria? Porque todos são pecadores. Mas os fariseus, os líderes do estabelecimento religioso dos dias de Jesus, eles não compreendiam assim. Outro tipo de coisa suspeita é esse tipo de gente que Jesus estava acompanhado à mesa, publicanos e pecadores. O texto que nós lemos de Marcos, que a gente acabou de ler, nos diz que estes também seguiam Jesus em grande número. O que me surpreende bastante não é o fato de Jesus gostar dos publicanos e pecadores. O que me surpreende bastante é o fato de publicanos e pecadores gostarem da companhia de Jesus. Como é que publicanos e pecadores se sentem quando sentam à mesa com você? Isso é um bom termômetro espiritual. Ou você, como os fariseus, nem sequer se assenta com eles?
Quando você se assenta à mesa com pessoas que você considera muito pecadoras, como que elas se sentem? Elas se sentem diante de um moralista que o tempo todo durante a refeição fica apontando os erros dela? Então você parece bastante com um fariseu. Ou elas se sentem agradadas, bem acolhidas, se sentem bem na sua companhia? Então você se parece com Jesus. A mesa é um excelente termômetro da vida espiritual saudável. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram a escória da sociedade, os corruptos, os políticos corruptos. Eram homens que serviam ao governo de César e que exploravam o seu povo. Jesus andava com eles. Na festa de Mateus, no happy hour, o que escandalizou e espantou a liderança da igreja é o fato de que Jesus estava no meio das pessoas mais promíscuas. Pensa numa festa de um político corrupto qualquer, e agora você imagine o que não pode faltar na festa dessas pessoas. É isso que tinha na festa de Mateus e Jesus estava lá. Aquilo indignou a liderança do estabelecimento religioso. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram os imorais. Sabe? Eram os baladeiros, os frequentadores de balada. Partiu uma mareca, partiu sertanejo universitário, bailão do funk proibido. Era esse tipo de gente. Quem eram essas pessoas? Alvos do amor de Deus, mas rejeitados pelo estabelecimento religioso. Jesus comia com pecadores e publicanos onde pecadores e publicanos comem e bebem. Onde pecadores comem e bebem, é lá que Jesus estava. Esses eram os companheiros de Jesus. Sim, eles eram companheiros. Eles eram compane. Compane é aquele que come o pão junto. Jesus era visto comendo e bebendo com eles, onde eles comiam e bebiam. Mas o texto apresenta um outro grupo. Um grupo que murmurava. Um grupo que... E na igreja sempre tem esse grupo que murmura. É uma minoria, mas uma minoria barulhenta, que murmura, que não gosta do fato de que Jesus estava andando com essas pessoas. Porque tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros. Não gosta, não. Quem eram os escribas? Eram os grandes teólogos daquela época, intérpretes dali. Os fariseus eram os líderes da igreja. Naquela história, de um lado estavam os frequentadores de balada e no outro estavam os frequentadores de culto. Percebe? Essa era a história de Jesus. Agora, a crítica feita pelos líderes do estabelecimento religioso é: quem é esse homem? Se tem uma coisa que eu preciso é desse homem que recebe pecadores e come com eles, porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara é que todos pecaram. O que nos une é a queda. Romanos 3:23 vai dizer assim, e Romanos 3:10-12 também: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Consegue entender isso? A história tem mostrado uma triste realidade. Certos tipos de religiosos costumam ser uma maldição para o mundo. Perceba que Jesus não morreu nas mãos dos assaltantes, estupradores ou delinquentes juvenis da sua época. Ele caiu nas distintas mãos de membros respeitáveis da sociedade e profundamente religiosos. Foram esses homens profundamente religiosos, cidadãos de bem, que mataram Jesus. Ellen White vai dizer no Desejar de Todas as Nações, Ellen White é uma autora cristã que eu considero inspirada por Deus. Na página 309, ela vai dizer assim: os mais tristes capítulos da história se acham repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões. O mesmo perigo existe ainda. Muitos se têm na conta de cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu possuidor e, por meio da sua influência, uma maldição ao mundo. Certos tipos de religiosos são uma maldição ao mundo. Por isso,
como comunidade religiosa, devemos combater todo olhar de julgamento, crítica ou condenação entre os iguais. Porque todos pecaram, diz o texto bíblico. Pastor Eugene Peterson, falecido há pouco, autor de muitos livros, incluindo a tradução brilhante da Bíblia, chamada Bíblia a Mensagem, ele diz assim: toda congregação é uma congregação de pecadores. Se isso não fosse ruim o bastante, todas elas têm pecadores como seus pastores. O que nos une aqui é a queda. O que nos faz iguais é a queda. Temos que parar de julgar uns aos outros, ou vamos recolher as pedras do chão e começar um apedrejamento coletivo. Cada um apedreja o outro e o último apedreja-se a si mesmo. Onde nós vamos parar com essa lógica de ser e fazer igreja? Essa é a razão de Jesus ser tão enfático em suas palavras no capítulo 21 de Mateus, quando ele diz assim, 21, 31 de Mateus, e disse Jesus: os malandros e as prostitutas entrarão antes do que os religiosos no reino de Deus. Os malandros e as prostitutas entrarão antes que os religiosos no reino de Deus. Graças a Deus foi Jesus quem falou e não eu quem estou falando isso. Porque talvez você não iria acreditar em mim. Permita-me citar novamente um livro de Ellen White, O Grande Conflito, páginas 190 e 191, falando sobre Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante. A autora endossa 2 citações dele dessa maneira. Deus me guarde, página 191 do Grande Conflito. Deus me guarde pela sua misericórdia de uma igreja em que só há santos. Desejo associar-me aos humildes, fracos, doentes, que conhecem e sentem seus pecados e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus para obter dele consolação e apoio. E na página 190, Ellen White vai dizer assim: os fanáticos são homens de juízo deficiente e de indisciplinadas paixões. Quem somos nós? Para Jesus, o ponto nunca foi quanto pecado há, mas sim como tratar o pecador. A pergunta não era o que você fez, mas onde você está. A Bíblia não faz separação entre pecadores e justos, mas entre pecadores que sabem que são pecadores e pecadores que pensam ser justos. A salvação é precisamente um presente concedido ao primeiro grupo, pecadores que sabem que são pecadores. Essa ideia fica explícita na sequência do texto, quando a gente analisa as 3 histórias que Jesus conta como resposta a essa provocação. Percebe que as 3 histórias que Jesus vai contar no capítulo 15, ele conta em resposta à provocação feita em Lucas 15, 1 e 2. Ele estava comendo com pecadores e publicanos. Escribas e fariseus o criticam, dizendo: quem é esse homem que recebe pecadores e come com eles? E aí então Jesus conta as 3 histórias. Eu quero me ater mais uma vez à última dessas histórias. O capítulo 15, verso 11 em diante. Diz assim, logo no verso 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O homem tinha 2 filhos. O homem na história de Jesus representava Deus. Seus 2 filhos representavam aqueles 2 tipos de pessoas que estavam com ele. O filho mais novo representavam os publicanos e pecadores. O filho mais novo representavam os frequentadores de balada. Enquanto que o filho mais velho representavam os escribas e os fariseus. Representavam os frequentadores de culto. Mas ele continua. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O mais novo perde a sua herança. Quando ele perde a herança para a cultura do Oriente Próximo da época, aquilo significava que aquele menino estava rejeitando a paternidade, estava rejeitando a sua filiação, estava abrindo mão da sua filiação. Ele estava dizendo para o pai assim: pai, a herança só é dividida quando o pai morre, e o primogênito tem direito à primeira parte da herança. Pai, me dá a parte da herança, porque para mim você já morreu. Para mim é como se você não existisse. E o texto continua dizendo que então ele leva uma vida, ele partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu já disse isso no primeiro sábado. Viver dissolutamente é viver como se o pai não existisse. E viver como se o pai não existisse é viver como alguém que abriu mão da sua salvação. Enquanto aquele menino estava dentro de casa, reconhecendo o pai como pai, aí então aquele menino estava salvo, independente do que ele fazia ou deixava de fazer. Porque a salvação não tem que ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas com o que eu aceito ou deixo de aceitar que foi feito por mim. A salvação depende de eu pertencer à família, de eu reconhecer Deus como meu pai e viver como um filho. Mas quando ele sai de casa, ele abre mão disso. Mas o texto diz que ele vai para um país distante.
e lá ele dissipa os seus bens. O país distante é exatamente para onde vamos quando nos afastamos e nos rebelamos do Pai. Todo mundo, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos para o país distante. Todos nós, e em muitos momentos da nossa vida. Quando nos afastamos de Deus, é para o país distante que nós vamos. O país distante é viver como se Deus não existisse. Talvez eu esteja falando a alguns de nós aqui, que assistem essa mensagem, que vivem hoje como se Deus não existisse, que estão passando uma temporada no país distante. Todos nós, vez ou outra, passamos temporadas da nossa vida no país distante. O país distante do desequilíbrio emocional. O país distante do desentendimento conjugal. O país distante do magoar alguém que amamos. O país distante do entregar-se às drogas. Assim como o pai da parábola, Deus não viola a nossa vontade. Ele permite que façamos as nossas próprias escolhas. A tragédia é que frequentemente nós buscamos felicidade nos lugares errados, onde ela não pode ser encontrada. Alguns que se dizem infelizes no casamento acham que encontrarão felicidade no término do relacionamento. Outros na agressão e abuso físico ou verbal. Outros na pornografia, outros ainda no adultério. Muitos que se dizem infelizes com a vida acham que encontrarão felicidade nos vícios, nas drogas, na promiscuidade, nos falsos relacionamentos, na autopunição, no excesso de trabalho, no sacrifício à saúde. Alguns até no intentar contra a própria vida. Dr. Amin Rodor, um querido professor que tive no seminário, ele dizia assim: nas buscas erradas da vida, já estamos permitindo que os fios dos ventos comecem a tecer a capa de nossas maiores agonias. Nossas escolhas erradas são a causa efetiva dos nossos maiores sofrimentos. As piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. O relato diz que os amigos duraram enquanto durou o dinheiro. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O jovem fizera da vida um carnaval. Dias alegres e noites deslumbrantes, mas tinha um encontro marcado com um desastre. Assim é a vida. O salmista, ou melhor, o pregador, o sábio no livro dos Provérbios, capítulo 14, verso 12, ele diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O pecado promete liberdade, mas ele traz escravidão. O pecado promete sucesso, mas traz fracasso. O pecado promete vida, mas o salário do pecado é a morte. Ninguém lhe dava nada, diz o texto que nós lemos. Se Jesus tivesse parado nesse ponto da história, se Jesus tivesse parado aqui, quando diz assim, verso 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Jesus estava falando, lembra da história do início, Jesus estava falando para uma audiência de líderes da igreja, Jesus estava falando para uma audiência de escribas e fariseus, de lideranças do estabelecimento religioso, diante de um grupo de pecadores e publicanos com quem ele comia. E se ele parasse aqui na história, seguramente aquela audiência iriam aplaudir e bater palmas entusiastas, como um sinal de aprovação. Isso mesmo, Jesus. Fala para eles o que acontece quando eles abandonam a casa do Pai. Fala para eles o que acontece, como eles perdem a salvação quando eles abandonam Jesus. Conta para eles o que acontece quando eles saem da igreja, Jesus. Muito bem. O problema é que Jesus continua a história. Ele não para aqui. E no verso 17, em diante, a gente lê assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. O texto diz, no verso 17, que ele caiu em si. Aquele menino recobrou o juízo.
Ele caiu em si, ele caiu na realidade. Jesus mostra que quando o jovem decidiu abandonar o pai, ele estava fora de si. Toda a nossa decisão de abandonar Deus é um estado de uma forma de demência. Alguém que está fora da realidade. O relato continua dizendo que o filho decide voltar. O filho reconhece que o pai era um homem generoso, então ele entende que servir na casa do pai era melhor do que servir livre naquela terra distante. Então o filho prepara um discurso de arrependimento. Pai, eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos seus trabalhadores. Difícil decisão, né? Voltar para o lugar em que nós cometemos as nossas maiores falhas. Não há lugar mais difícil para se retornar do que aquele onde falhamos. Os lugares de nossos fracassos são lugares cruéis. As ações do moço repercutiram naquela vila. Ele sabia que voltar seria assinar sua admissão do engano e ser forçado a entrar e enfrentar a crítica sem ter nada para dizer em sua defesa. Ser forçado a deparar-se com sua vergonha, voltar para casa com o cheiro dos porcos, com os trapos do seu fracasso. Essa era provavelmente a sua humilhação final. Você imagina o que aconteceu naquela vila? O quanto que os vizinhos e as vizinhas daquele homem rico, daquele senhor rico, contavam e diziam sobre aquele menino? Eu fico imaginando as pessoas, você viu, menina? Diz que o filho daquele homem rico lá fugiu de casa, o filho mais novo. Ah, também, ninguém aguentava, né, aquilo que acontecia naquela casa. Mas então fiquei sabendo que ele está lá passando necessidade. Aprontou de tudo, mas agora está cuidando de porco. Ah, mas também bem feito, né? Quem mandou fugir da casa do pai? Bem feito. Graças a Deus não existem mais pessoas assim na igreja. Porque se tem um pior lugar do mundo para um pecador voltar, é para uma igreja que trata assim o pecador. Mas o relato diz, belíssimamente, aquele menino decide voltar para o pai. Ele volta para o pai, sabe? O filho não volta para casa. O filho não volta para a vila. O filho não volta para o conforto. O filho volta para o pai. Quando você voltar, você precisa voltar para o pai. Porque ele é meu pai, eu vou voltar para o meu pai. E não poderia servir de maior emblema de como funciona a redenção do que o relato de que o pai correndo o abraçou e beijou. O filho ainda estava longe para expressar o seu arrependimento, como os judeus esperariam, mas a graça do pai já estava presente e atuante. Afinal, mesmo a decisão de voltar, não podemos arvorar como nossa, desprezando todos os estímulos do Espírito Santo, nos impressionando a recobrar a santidade. O momento redentivo da história não é a decisão do filho de voltar. O momento redentivo da história é o pai correndo até o filho, ao seu encontro. A ênfase deve ser dada nesse momento. No momento do encontro não é o filho que volta, mas o pai que corre ao seu encontro. O pai nem sequer quis escutar toda aquela conversinha ensaiada de arrependimento. O filho começa, pai, pequei contra o céu diante de ti, ele interrompe o filho e diz, servos, tragam para ele um anel, troquem de roupa. Vai começar a festa. Todas as memórias do país distante devem ser apagadas. Na tradição judaica e para os fariseus, aquele filho deveria ser apedrejado naquele momento, percebe? Deveria ser punido. Se o filho fosse tratado segundo a vontade dos líderes religiosos, naquele dia haveria um funeral em lugar da festa. Se aquele menino tivesse que ser tratado segundo os manuais eclesiásticos da igreja dos dias de Jesus, haveria um apedrejamento onde houve uma festa. Que bela ilustração da salvação pela graça do Pai. A parábola de Jesus não coloca ênfase na indignidade do filho, mas no amor do Pai, tudo perdoado, tudo esquecido. Com um toque de mestre, Jesus leva a história para o clímax final. Uma festa é preparada para celebrar o retorno do filho. Nenhuma palavra de recriminação moralista, nenhuma exigência de prestação de contas, nenhuma condição imposta, nenhum tempo de prova. Os fariseus e alguns perfeccionistas modernos teriam aplaudido a narrativa se o pai tivesse demandado arrependimento e prova positiva de mudança e emenda, além de um período de no mínimo 6 meses na casinha do lado de fora antes de entrar na casa principal. Não, ele está voltando, então é o seguinte, vamos reunir aqui e vamos fazer assim, 6 meses ali naquela casinha, para a gente ver se ele mudou de vida. Se ele demonstrar que mudou de vida, aí então a gente coloca ele para dentro de casa de novo.
Nada disso. Tudo perdoado, tudo esquecido. Para os fariseus, o arrependimento precedia a aceitação do perdão divino, envolvendo um tempo de prova e separação para tornar evidente a sua autenticidade. Eles estavam chocados com a narrativa de Jesus. Para Jesus, era a aceitação divina que causava o arrependimento e não o contrário. Nós falamos isso na quarta-feira. Nós não nos arrependemos para sermos perdoados. Nós somos perdoados e aí então nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque fomos perdoados. Ellen White, comentando esse episódio, conclui da mesma forma. No livro Parábolas de Jesus, no capítulo 15, comentando dessa parábola, na página 189, ela diz: os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é a obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: esse homem recebe pecadores. Conforme sua suposição, não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem se ter arrependido. Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela o seu amor para que nos arrependamos. Parece que a gente não entendeu nada do Evangelho, não é mesmo? Parece que a gente não consegue aceitar isso aqui. Conforme o pensamento de Rubem Alves, falecido também há pouco, teólogo, protestante, presbiteriano, que abandonou o púlpito para ser um educador e se tornou um dos maiores educadores do nosso país, mineiro, radicado em Campinas, professor da Unicamp. Quando narrava ou contava a história do filho pródigo, ele dizia que o que o pai dizia para aquele menino é: meu filho, eu não contabilizo débitos. Não precisa me contar o que você fez, porque aqui é diferente. Eu não contabilizo débitos. O que a história do filho mais novo nos ensina, a mim e a você, é que Deus não contabiliza débitos, porque a salvação não é uma contabilidade. Mas a história continua. E ele vai nos ensinar mais. No verso 25 em diante diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, mais uma vez o pai saiu ao encontro do filho, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história do filho mais velho nos ensina que Deus não contabiliza créditos. A resposta do pai para o filho mais velho é: meu filho, eu não contabilizo créditos. Não importa o que você fez de bom, eu não conto. Deus não contabiliza débitos, mas Deus também não contabiliza créditos. A resposta do filho mais novo, perdido no país distante, vinha na presença do filho mais velho, que estava igualmente perdido, mas dentro de casa. Um estava perdido no país distante, outro estava perdido dentro de casa. A história de Jesus não apresenta justos, apenas culpados. O mais novo era culpado pela rebelião revelada e o mais velho era culpado pela rebelião omitida. Ambos carecem da graça do Pai. Mais uma vez, na história de Jesus, Jesus mostra o pai saindo ao encontro de um filho. E o filho mais velho reivindicou seus direitos. Ele não serviu o pai por amor, mas por obrigação. Não serve. Se você serve o pai por obrigação, não serve, porque aí você serve e não filho. Aquele menino não serviu o pai por amor, o mais velho, mas por obrigação. E então ele faz um relatório da sua justiça própria. Quantos anos que eu te sirvo? Guardo todos os mandamentos, frequento todos os cultos, bato o cartão em todos os momentos, minha família senta no primeiro banco da igreja. A grande diferença entre os irmãos é que o mais novo é um pecador confesso, enquanto que o mais velho é um santo hipócrita. E o que a história de Jesus nos revela?
Prefira ser um pecador confesso a um santo hipócrita. Prefira ser um pecador confesso a um santo hipócrita. Em resposta aos argumentos do filho mais velho, o pai mais uma vez responde com amor. Entretanto, na oferta de amor do pai e na resposta do filho mais velho, nós encontramos mais uma vez o ponto fraco do amor. O amor é a ferramenta mais poderosa, mas o amor pode ser rejeitado. Todos culpados. Embora a parábola represente os fariseus e os publicanos, a real identificação é muito mais profunda. Jesus está discutindo dois tipos de pessoas. Um que vive fora da lei, sem a lei, e outro que vive sem a lei, mas dentro da lei. Um que está perdido por ser mal, outro que está perdido por ser bom, muito bom. Ambos são pecadores e rebeldes. O mais novo é culpado por sua injustiça e o mais velho é culpado por sua suposta justiça. Ambos partem o coração do Pai. O problema do irmão mais velho é a sua concepção equivocada do pecado. Pecado para os irmãos mais velhos é basicamente falhar em guardar uma lista de regras de conduta. Eles se orgulham, não como mais isso, não bebo mais aquilo, não frequento mais tais lugares, não como com pecadores. Já venci o pecado do chocolate, já venci o pecado da pizza 4 queijos. Conhece esse tipo de gente? Enquanto que a definição de pecado para Jesus vai muito além do mero desempenho humano exterior. Podemos evitar Jesus como Salvador enquanto guardamos todas as regras, simplesmente porque as regras passam a funcionar como um Salvador substituto e negamos Jesus. Muitos irmãos mais velhos correm esse sério risco, passam a confiar em sua obediência, concentram-se na lista de faça ou não faça e dessa forma se tornam orgulhosos do seu desempenho, julgando ter controle sobre Deus e serem melhores do que os seus irmãos mais novos. Eu disse a vocês que eu morei em Rondônia, morei no Acre também. Mas eu lembro que eu saí de São Paulo com 8 anos de idade e fui morar em Porto Velho. E quando eu fui morar em Porto Velho, eu fui estudar no Colégio Adventista de Porto Velho. Meu pai era pastor na associação e eu fui estudar naquela escola. E ali eu fiz amizade com algumas pessoas e nessa história eu conheci um dos meus melhores amigos. Eu vou identificá-lo por um outro nome, porque apesar de ele saber que eu conto essa história, eu não menciono o nome dele. Então eu vou chamá-lo de Vitinho. E o Vitinho era meu amigo, meu melhor amigo ali na escola. E a gente cresceu junto, segunda série, terceira série, quarta série. Quando eu fui para a quinta série, o meu pai mudou para o Acre. E eu fui com ele para lá e me distanciei do Vitinho. E passou algum tempo, de Rio Branco no Acre, que nós passamos alguns anos, meu pai foi transferido para Cacoal, a cidade no interior de Rondônia, a região mais ao sul do estado de Rondônia, uma região muito agradável. Cacoal seguramente seja uma das cidades mais agradáveis de Rondônia. Um lugar onde eu fui muito feliz e ali também eu passei bastante tempo, alguns anos da minha vida, da adolescência. E dali meu pai voltou para ser pastor da Igreja Central de Porto Velho. Já haviam passados alguns anos e eu voltei a estudar no Colégio Adventista de Porto Velho. Eu saí na quinta série, antiga, o que hoje é o 6º ano, e voltei para estudar lá no 2º ano do ensino médio. E quando eu voltei para o 2º ano do ensino médio, eu voltei a estudar com a mesma turma que eu estudei no primário. E quem estudava na minha sala? O Vitinho. E o Vitinho frequentava a Igreja Central de Porto Velho também. Na realidade, os anos que nós passamos distantes fizeram com que nós crescêssemos de maneira diferente. O Vitinho ele tinha sido impactado um pouco mais, ou bastante mais do que eu, pelo secularismo urbano que chega lá em Rondônia bastante tempo depois do que acontece aqui em São Paulo. Mas quando eu voltei para a escola, o Vitinho já não estava mais indo à igreja. Inclusive ele disse, eu vou voltar a ir para a igreja porque eu gosto muito do seu pai é como um segundo pai para mim. Mas ele estava vivendo era uma vida totalmente do lado de fora. O meu pai chegou naquela igreja, a Igreja Central de Porto Velho, reuniu as famílias da igreja, tinha muito carinho por ele, e o Vitinho voltou a frequentar a igreja. Alguns olhavam meio estranho, alguns vinham contar para o meu pai sobre as coisas que ele fazia, mas ele estava ali, ativo, e a gente voltou a ser amigo, porque a gente estudava na mesma sala e a gente frequentava a mesma igreja, e a gente andava junto, e ele fazia as coisas dele lá, e eu não ia em muitas dessas coisas, mas a gente éramos bons amigos, até que um dia abriu uma casa noturna em Porto Velho, chamada Kelps. Nem existe mais. E era uma casa noturna, assim, no estilo da noite paulistana.
Aquilo que tem de melhor na noite paulistana demora muitos anos para chegar lá. E demorou um pouco e chegou uma casa daquelas lá. E o Vitinho, ele, por ser alguém muito sociável, muito influenciador, alguém que era muito carismático e as pessoas gostavam dele muito facilmente, ele se envolveu como uma espécie de promotor daquela casa que ia abrir. E um dia num JA, para quem não sabe, era um culto que existia aos sábados à tarde com a juventude da igreja. E naquela época ainda existia o JA de maneira mais efetiva. E eu lembro que no final de um JA que ia acabar no pôr do sol do sábado, o Vitinho estava juntando as pessoas ao redor dele, muita gente perto dele, e eu cheguei naquela roda e tinha toda a juventude da igreja estava ali reunida, e o Vitinho tinha umas fitinhas, umas fitas assim, sabe, de pulseirinha, e eu perguntei o que é aquilo, e ele falou assim, é o seguinte, ó, eu tô aqui com uns VIPs, para a balada que está inaugurando. Eu estou com os VIPs aqui, é hoje à noite que vai inaugurar, e quem quiser ir, eu tenho VIP para a galera aqui. Quem quiser ir, vamos combinar que a gente vai junto. E eu olhei aquilo e eu comecei a pensar, nossa, eu quero ir, mas eu não posso ir, eu sou filho do pastor, eu vou, não vou, o que vão pensar se eu for, se eu não posso ir, mas eu resolvi não ir. E ele pegou aquelas fitinhas e distribuiu para os meus amigos todos da igreja, e terminado o JA, eles foram para casa se arrumar e foram para a balada. Partiu dar rolê. Eu fui para casa, comi com os meus pais, fui dormir. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, toca o telefone da nossa casa. E a vida pastoral é assim. O telefone toca a qualquer momento, e você, o pastor, é pastor 24 horas por dia, e você tem que atender. Eu aprendi isso com meu pai, que inclusive está se aposentando agora em agosto. E o ministério dele foi seguramente o que mais me motivou a querer ser pastor também. O meu avô também, como um grande pastor, mas o meu pai eu pude acompanhar os caminhos dele. E naquele momento que ele toca o telefone, se um dia conhecer meu pai, sabe, meu pai é grande, bastante maior do que eu, mais pesado, e tem uma voz muito forte. E não tinha como eu não ouvir ele falando no telefone. E no telefone ele dizia assim, tá bom, irmão, entendi, sim, senhor, não, entendi, tranquilo. Não, amanhã a gente vai resolver isso. Não, a gente conversa amanhã. No dia seguinte ia ter uma comissão de igreja. Comissão de igreja é um espaço onde o colegiado da igreja, a liderança da igreja se reúne para deliberar as questões eclesiásticas da igreja. E para isso a igreja segue um regulamento, um manual que dá amparo legal para as decisões da igreja. Aquele manual da igreja ele dá amparo legal para as decisões que a igreja toma em relação aos seus agremiados. É como um grêmio que tem agremiados e que precisam cumprir ali um código, um regimento interno do que é ser igreja. Essas são as questões eclesiásticas, burocráticas da igreja. Ia ter uma reunião dessa no dia seguinte, e quem ligava para o meu pai era um ancião, um líder da igreja. Um dos principais líderes da igreja, dizendo para o meu pai assim, pastor, temos que resolver alguma coisa. E eu ouvia meu pai dizendo, tá bom, irmão, amanhã a gente resolve. Entendi, fica tranquilo. E o meu pai desligou o telefone, eu fiquei apreensivo. Ele veio no meu quarto, eu já estava dormindo, mas tinha acordado naquela hora, e ele apontou para mim e falou assim, André, se arruma que a gente vai para a casa do Vitinho. E eu falei, como assim? Se arruma que a gente vai para a casa do Vitinho. Eu vou sair e eu já volto para pegar você, para a gente ir para a casa dele. E eu comecei a pensar, que deu ruim, né? Deu ruim porque o Vitinho está no rolê com a galera lá, toda a galera da igreja está lá no rolê. E o meu pai falou que a gente vai na casa dele, mas ele não vai estar lá. O que aconteceu? Será que deu alguma coisa errada? E agora quem conta isso é o Vitinho. E eu não sei se de maneira exagerada, mas ele conta de uma maneira muito engraçada como tudo aconteceu. O meu pai pegou o carro naquele momento, saiu de casa 1h da manhã e ele foi até a balada. E aí você pode imaginar meu pai, um pastor grande, entrando na fila do rolê, da balada, da casa noturna. E o Jorginho disse que ele estava lá, bebendo um negócio, andando assim, na festa, no rolê, lá em cima, no VIP, e de repente ele olha para o lado, e quando olha para o lado ele se espanta, pastor, o senhor também está aqui, pastor? O senhor também foi convidado para a inauguração. E o meu pai entrou na balada. E ele olhou para o Vitinho e falou assim, meu filho, eu vim te buscar. Eu quero ir para a tua casa agora. Vai ter uma festa lá na tua casa. E você está perdendo. Me ajuda a encontrar os outros. E aquela noite foi uma noite inesquecível, porque eu me lembro que o meu pai recolheu todos eles, como eles tinham ido. Eles saíram de lá, passou na minha casa. A gente foi para a casa da mãe do Vitinho. Quase saiu o nome dele aqui agora. Não pode falhar. E lá a gente teve uma das noites mais incríveis da minha vida com os meus amigos. Nós cantamos, nós comemos, nós jogamos, nós nos divertimos, nós fizemos uma festa naquela noite na casa do Vitinho.
O dia seguinte era domingo. E no domingo ia ter a comissão da igreja. E a comissão da igreja segue uma pauta. O que não está na pauta não se trata na reunião. Qualquer reunião é assim. E o meu pai foi para aquela reunião, conduziu, tratou os assuntos da pauta. Quando ele terminou a reunião, aquele irmão que tinha ligado para ele levantou a mão e falou: "Peraí, pastor, tem mais uma pauta aqui." "Ah, irmão, o que você tem aí?" "Eu tenho aqui uma pauta. Eu estou com o nome, a lista do nome de todos os jovens da igreja, os 16 jovens da igreja que estavam na balada organizada pelo Vitinho. E a gente precisa administrar isso aqui, a gente tem que cortá-los da igreja, a gente tem que puni-los, a gente tem que discipliná-los." E meu pai disse para ele assim: "Irmão, lê para a gente os nomes." A minha filha não estava, viu, pastor? A minha filha estava dormindo lá em casa. Ela não foi, mas o Vitinho, olha, já foi o nome aqui. Se você estiver ouvindo, perdão. O Vitinho, agora não adianta ficar no Vitinho, né? Volta para o Jorginho. Ele convidou minha filha, até me perdi agora aqui. Ele convidou minha filha, mas ela não foi, pastor. Ele leu os nomes. E quando ele chegou no 16º nome, meu pai disse para ele assim: "Irmão, está faltando um nome nessa lista aí." "Como assim, pastor? Quem mais estava lá?" "Está faltando um nome. Eu preciso que o senhor insira aí um nome." "Que nome, pastor?" "O meu nome. Porque eu também estava lá. Eu também fui lá, irmão. Eu também entrei lá." E sabe o que mais? A gente saiu de lá. E a gente foi para a casa dos meninos. E a gente fez uma festa. E sabe o que aconteceu? Você perdeu a festa. Você perdeu a festa. Eu não consigo esquecer esse dia. E eu estou contando essa história aqui, talvez eu nem devesse contar, mas eu não contaria se não, quando eu fui fazer teologia, eu tive o privilégio de ser aluno de um pastor muito querido, que eu admiro muito, o pastor Ranieri Salles. O pastor Ranieri Salles foi pastor muitos anos da igreja do NASP Campus 2, mas na ocasião desse ocorrido, ele era o presidente da Associação Amazônia Ocidental. Ele era o presidente da associação que cuidava, da Associação das Igrejas Adventistas que cuidava de Rondônia. Ele era o chefe do meu pai. E depois disso ele passou por outras funções e se tornou professor do seminário por alguns anos. E eu tive a oportunidade no meu seminário ser aluno dele em uma das disciplinas. E uma vez, numa das suas aulas, ele contou essa história. E ele contou essa história para nós, futuros pastores, como um exemplo de como se deveria tratar questões desse tipo. Com maior interesse em salvar do que fetiche por punir. Pessoas que não se converteram na graça de Deus têm fetiche por punir mais do que anseio por salvar. Eu espero estar falando a uma igreja que aprendeu a ter anseio por salvar mais do que fetiche por punir. Membros da igreja com a síndrome do irmão mais velho, justos e superiores aos seus próprios olhos, na idolatria das formas sem essência e exigentes, se tornam frios, acusadores e julgadores de todos os outros que não alcançam o seu padrão de justiça própria. Provavelmente, a atitude deles tem sido responsável pelo fato de muitos irmãos mais novos deixarem a casa do Pai. E certamente eles se tornam um grande obstáculo para o retorno desses. Contudo, os irmãos mais velhos se torna um obstáculo ainda maior para aqueles que nunca conheceram a casa do Pai, cuja impressão que tem dela é inteiramente negativa, face ao moralismo patológico e santidade vazia daqueles que dizem conhecer a Deus. Eu encerro essa série para você. Essa série, essa semana de oração com vocês, dizendo para você: prefira ser um pecador confesso a um santo hipócrita. Prefira ser um pecador confesso a um santo hipócrita. O que é mais incrível na história de Jesus é que no final daquela história a gente encontra uma poderosa inversão. No final da história de Jesus que lemos, o filho mais novo, que era um frequentador de baladas, termina a história do lado de dentro de casa, salvo. Enquanto que o filho mais velho, que era um frequentador de cultos, mas que obedecia ao pai por obrigação e não por amor, porque nunca se entendeu como um filho, mas viveu como um servo, termina a história do lado de fora da casa, perdido. Quem é você? Quem temos sido nós?
O meu desejo era que vocês pudessem estar aqui nesse momento. O meu desejo é que a gente não tivesse uma pandemia e que pudéssemos nos abraçar. O meu desejo era poder estar olhando para vocês aqui nesse ambiente que hoje está vazio e vê-los abraçados. Sabe por quê? Porque todos somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos. E a graça recai sobre cada um de nós que aceitamos Cristo Jesus. Não existem bons e maus. Todos somos culpados. O dia que entendermos que somos todos culpados, vamos lidar melhor com o amor de Deus e com o fato de que Ele também deseja salvar aqueles que talvez nós não salvaríamos. Que a graça subversiva de Deus te alcance e faça com que você alcance mais pessoas para o reino dEle. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos encerrando essa série de mensagens. A gente caminhou durante uma semana falando sobre a lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus precisa transformar a nossa vida, precisa mudar o nosso coração, precisa mudar o nosso jeito de ser e ver as coisas. Alguém convertido à graça de Cristo e convertido à lógica do reino de Deus, ele não vive com fetiche por punir, ele não fica na bronca que Deus vai salvar os outros, não, ele não vive como um servo tentando conquistar ou merecer o amor do Pai, não, ele não trata os outros, o próximo, como concorrente, ele olha para quem está do seu lado e encontra um ser humano digno do amor de Deus, um filho, um irmão. Ele aprende a viver com a identidade de filho, ele passa a ter mais anseio por salvar. Ajuda-nos, ó Pai, a ter os nossos olhos e o nosso coração convertidos pela graça subversiva de Deus. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Espero poder voltar aqui outra vez em que vocês estejam aqui para poder abraçar a todos vocês. Que Deus os abençoe. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando